Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, dia 13 de fevereiro, nosso 34º dia do nosso plano, sejam todos bem-vindos. A imagem parece estar estourando, né? Não sei se é impressão minha. Deixa eu ver aqui, gente. Acho que agora vai dar uma melhorada. Muito bom dia a todos. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de ativar as notificações, não esqueça de retornar aqui e comentar o vídeo posteriormente, certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês para mais um dia de leitura, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que possamos compreender a sua palavra, que possamos internalizá-la e aplicá-la em nossas vidas a cada dia. Essa é sempre a minha oração, que você ame a palavra de Deus. Só por você estar aqui nesta manhã, neste horário, talvez alguém esteja assistindo em outro horário, tarde ou à noite, nós estamos aqui ao vivo às 6 da manhã, então só por você estar aqui nesse horário, já mostra que as pessoas que estão aqui realmente estão interessadas, né? Claro, tem outras pessoas que trabalham em turnos diferentes, acessam em outros momentos, mas também mostram, né, um grande interesse. Não estou dizendo que somente quem está aqui às 6 tem interesse, mas essa disciplina que vocês aqui estão criando, que outras pessoas criam assistindo em outro horário, estão fazendo de ler a Bíblia toda juntamente comigo, desejar conhecê-la, compreendê-la e principalmente vivê-la, é importante demais para uma vida cristã sadia. Então, seja o horário que você esteja assistindo, parabéns, vamos juntos até o final do ano, em nome de Jesus, se ele assim permitir. Certo? A leitura de hoje é Levítico, capítulo 8, 9 e 10. Deixa eu dar um bom dia aqui para as pessoas que já estão lá pelo chat. Manu Her, bom dia. Rosemeire, membro do canal, bom dia. Sandra Dias, bom dia. Sandra Regina também é membro, bom dia. Marinês é membro, bom dia. Graça e Paz. Ana Bruno, membro do canal, bom dia. Bom dia, Dima, bom dia. Ivone, bom dia. Cláudia Maria, que também é membro. Edileide. Douglinhas de Paula é membro. Bom dia. Bom dia a todos. Isso aí. 34 de 365. E assim nós vamos, né? Bom dia, Maria. Deixa eu fixar o comentário da Rose. Fixado lá no chat. Osmário, bom dia. Neuzedir, que também é membro, bom dia. Neide, bom dia. Vamos lá, vamos para o texto. Está aí o nosso plano de leitura. 34º dia, dia 13 de fevereiro, Levítico 8, 9 e 10. Vamos para o texto? Capítulo 8. A consagração de Arão e de seus filhos. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse, e fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem, e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça
e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar, ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins e sua gordura e a sua coxa direita. Também, do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, em expiação por vocês.
Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Capítulo 9. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel e disse a Arão: Pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro para oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: Isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: Aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do pecado e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo no sangue e os pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins, a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar, e lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta do povo, e pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado. E puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Capítulo 10. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso,
e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Venham e tirem os seus parentes de diante do santuário e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: Não deixe os cabelos sem pentear, nem rasgue as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Deveres e porções dos sacerdotes. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. E isso será estatuto perpétuo entre as gerações, entre as suas gerações, para que vocês não façam diferença entre o santo e para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos: Peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor e comam-na sem fermento, junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida, com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e aos seus filhos, por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso, Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e disse: Por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês, para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor, e mesmo assim tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, deu-se por satisfeito. Bora lá para a nossa leitura concluída. Deixa eu colocar meu caderno aqui para vocês. Um minutinho só. E aí a gente continua com o comentário dos capítulos que nós lemos hoje.
Então, bora. No primeiro capítulo, capítulo de número 8, a direção para a consagração sacerdotal, né? A consagração de Arão e de seus filhos. Então, lembrando que essa consagração ela vai aparecer lá em Êxodo 29, né? A ordenança da consagração, para que consagrar, quem consagrar. Então, essa passagem aqui de Levítico que vai do versículo 1 até o 10, consagrando, e depois eu acredito que acho que o 20, né? Vai mostrar como era complexo as leis e as ordenanças para o ministério, tá? Como era complexo. E todo esse capítulo de número 8, ele vai informar, por exemplo, como Arão, os sacerdotes e o santuário foram consagrados. Então esse capítulo aqui ele é comparado com o capítulo de número 29, tá? Só que ele provê, o capítulo de número 8, ele provê uma espécie de manual para consagração, tá? Uma espécie de manual para ordenação do sacerdócio, tá? Então, olha que interessante. A congregação de Israel, ela reunia-se no local da ordenação. Os que deveriam ser ordenados também faziam-se presente. Então, tinha vários equipamentos, vestes sacerdotais, azeite da consagração, novilho a ser sacrificado, né, como oferta do pecado, 2 carneiros, um como oferta de holocausto, outro como oferta pacífica, cesta de pães, asmos. Então, tudo isso era necessário para esse processo da ordenação, tá? Vamos lá. O Senhor disse a Moisés, mais uma vez, mais uma fórmula literária que marca o início de uma nova sessão, tá? Então, sempre que vocês enxergarem o Senhor disse a Moisés, além de ser um antropoformismo, é também uma nova sessão que Moisés está abrindo dentro da literatura do Pentateuco, da Torá, tá? E aqui começam as ordenanças, versículo 2 e 3, tá? A ordem era levar Arão, seus filhos, e todos os utensílios para essa consagração. Então havia, no momento da consagração, a oferta de um novilho para o pecado e 2 carneiros. Tá? Começou a chover aqui, então se você ouvir um barulhinho aí, já sabe que é chuva, né? Então essa oferta aqui, ela é interessante porque tem um processo aqui de reunir toda a congregação, tá? Ou seja, indicava que a nação inteira de Israel, tá? Sempre que o texto falar toda a congregação, é a nação inteira. Mas vamos lá. Não havia como todo o povo enxergar essa consagração. Tá? Eram milhões de pessoas. Tá? Claro que mais próximos certamente estavam os anciãos, os chefes tribais, tá? Todos eles reunidos ali à porta da tenda. Que porta da tenda é essa? Essa porta da tenda aqui. Esta porta da tenda é a que fecha o átrio. Tá? É a primeira cortina. Primeira cortina antes do pátio. Tá? Essa é a porta da tenda. Não tinha como todo mundo entrar também. E entravam somente os sacerdotes. Tá? Aqueles que estavam servindo, aqueles que tinham ali tarefas dentro do tabernáculo. Então não era para todo o povo adentrar. Então estão fora. Moisés fez como o Senhor havia ordenado e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Tá? Então aqui começa o rito, nesse versículo aqui, 4, 5, começa o rito
da ordenação do sacerdócio aarônico. Tá? Então Moisés disse à congregação, Moisés estava mostrando que estava obedecendo uma ordem de Deus, muito claro isso, é o que o Senhor ordenou, ou seja, as instruções dadas por Deus que aparecem lá no capítulo de número 29, tá? Então, instruções dadas por Deus, capítulo 29. E o texto vai dizer o seguinte, bom, o que foi feito? Né? Quais foram as etapas dessa ordenação? Primeiro, fez com que Arão e seus filhos se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Tá? Então, tinha isso à porta da tenda. Eles não estavam ainda naquela etapa dentro do átrio, onde havia uma bacia para a lavagem dos pés e das mãos. Aqui era quase que uma imersão. Né? É bem provável que haviam grandes tanques de água onde o corpo inteiro do homem, que seria consagrado, poderia ser imerso. Tá? É algo até interessante porque, como tipologia, né, o processo de imersão semelhante ao batismo. Tá? Semelhante ao batismo. Deixa eu ver se está aparecendo aí minha anotação. Aparece, né? Semelhante ao batismo. Tá? Então eles eram imersos. Haviam tanques também menores para lavagem das mãos e dos pés, certo? E aí entra o processo que ele chamado de investidura. Moisés, então, faz com que Arão, né? Isso vai do verso 7 até o verso 9, ou seja, a investidura daquela paramentação, daquela roupa, de todos aqueles utensílios que o classificavam como um sumo sacerdote, diferente dos demais sacerdotes, tá? Então, essa era uma investidura. Lembram que lá em Êxodo nós falamos sobre isso, né? Sobre a investidura. Ou seja, as vestes do sumo sacerdote eram um uniforme que chamava atenção. Tá? Chamava atenção para quê? Chamava atenção para a função ou o ofício de mediador que Arão tinha. Não para sua pessoa. Tá? Então, poxa, ele estava com uma roupagem que indicava, tá? Esses versos aqui, 7 a 9, essa roupagem indicava santidade e autoridade. Tá? Santidade e autoridade. Ok? Então era isso que esta roupa indicava. E toda a paramentação foi feita ali em relação a essa vestimenta que nós já vimos com detalhe cada peça dessa vestimenta, tá? Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. Tá? Versículo de número 10 vai falar sobre que a unção era esse outro passo aqui, né? Nós falamos lá em Êxodo quais eram os passos. Então, próximo passo, primeiro, lavagem, depois investidura, depois a unção, tá? A unção nesse processo de consagração, tá? E a unção é interessante porque todos os utensílios eram ungidos, todos os sacerdotes eram ungidos, tá? Moisés, então, ungiu primeiramente o tabernáculo, seus móveis, seus utensílios, a arca da aliança, altar do incenso, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, todos os utensílios que eram utilizados no culto santo, se tinha pá, se tinha ali uma colher, se tinha panela, enfim, se tinha tudo foi utilizado. Lembram que havia, né, no próprio candelabro tinha cortador de vela, tinha apagador, tinha acendedor, tinha o altar do incenso, o altar do holocausto tinha
ferramentas e utensílios para remover a lenha, tudo isso fazia parte desta unção. Tudo foi ungido. Tá? Tudo era consagrado ao Senhor. Tá? E claro, aquele azeite especial, aquele óleo especial que nós já vimos, que era uma mistura com outros elementos, por isso que ele era chamado óleo sagrado para a unção. Tá? Hoje tem gente que chama óleo ungido, né? É até um erro chamar óleo ungido, porque o óleo é para unção, não é o óleo ungido. Você não unge o óleo. Ungir é o ato de aplicar o óleo. Tá? Então, quando as pessoas falam óleo ungido, é um erro de aplicação do termo, né? Porque o óleo serve para ungir, não tem como ungir o óleo, né? Certo? Passamos para o versículo 11. 7 vezes ele aspergiu o óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia, seu suporte para os consagrar. Essa questão de ungir 7 vezes, né? As 7 unções aqui do altar, elas são específicas para a questão do altar. Tá? Que altar é esse? É o altar de bronze. É o altar aonde são feitos sacrifícios. Que, uma vez santificado, ele estava pronto para receber as ofertas, os sacrifícios. Tá? Então, se tornou santo para consagrar, né? para apresentar sacrifícios. Certo? Versículo 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-os das túnicas, não com a mesma roupa do sumo sacerdote, né? Não com a roupa do sumo sacerdote, a roupa de sacerdote, né? Normal. Uma vez ungido os móveis, os utensílios, o passo seguinte é ungir o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote era o sacerdote ungido. Ele recebe uma unção de uma vez por todas, tá? Então, os sucessores de Arão, sim, eles precisavam ser ungidos pessoalmente para compartilharem do ofício arônico. Os sacerdotes comuns não recebiam unção separada para iniciar. Eles participavam da unção original dos filhos de Arão. Tá? Ok? Agora, bem interessante porque há uma tipologia aqui. Arão foi ungido antes dos sacrifícios serem mortos, né? Ao passo que, no caso dos sacerdotes comuns, a aplicação do sangue antecedeu a unção. Agora preste atenção, né? Arão vai fazendo a relação aí. Arão foi ungido antes do sacrifício. Os demais sacerdotes antes receberam a aplicação do sangue antes do sacrifício ali a ser apresentado, antes da unção também, né? Cristo, né, como o sacerdote, o sumo sacerdote, como o autor aos Hebreus vai dizer, não requeria preparação para o recebimento do azeite da unção, tá? Somente sobre o sumo sacerdote era que era derramado o óleo da unção. Ou seja, quando o Senhor Jesus, tá? Como sumo sacerdote, é batizado por João Batista, o texto vai dizer que o Espírito Santo desce ali em forma de pomba. Óleo representa a presença do Espírito Santo, né? Então Jesus, como sumo sacerdote, antes de ser crucificado, ele é tanto o
cordeiro morto, como o próprio sumo sacerdote. Né? Uma tipologia que os eruditos e muitos estudiosos fazem a respeito dessa consagração de Arão em relação ao sumo sacerdote, ao exercício do sumo sacerdócio por parte de Jesus. Tá? Versículo de número 14. Arão fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta do pecado. Então isso nós já vimos, né? Que a oferta do pecado, ela precisava que o ofertante colocasse a mão. Então aqui era uma oferta pelo pecado do sacerdócio, tá? Moisés é quem mata o novilho, pegou um pouco de sangue, pôs sobre o dedo, né? Pôs com o dedo sobre os chifres do altar. Que altar é esse? Né? É o altar do sacrifício, o altar do holocausto, que fica no pátio da tenda do encontro, ou seja, no átrio, tá? Então nós vamos vendo aqui que Moisés é o primeiro a bater sacrifício. Dali em diante era o ofertante que fazia o ato, tá? Então nós estamos falando da consagração dos sacerdotes. Então Moisés foi o primeiro. Já o rito dessa oferta pelo pecado seguia geralmente o que está escrito lá em Levítico 4, que nós lemos, tá? Exceto o fato de que ali o sangue colocado sobre os chifres do altar, né, eram colocado no altar do holocausto e não sobre o altar do incenso. Ok? Então isso é muito importante, essa distinção. Vamos lá, seguindo, depois pegou toda a gordura. Isso nós já vimos, né? Toda a gordura sacrificada, de animal sacrificado, pertencia ao Senhor. Estava muito claro para os israelitas. Toda a gordura pertence ao Senhor. Eles não devem, de forma alguma, ter acesso à gordura de animais que estão sendo ofertados, tá? Mas queimou o novilho com o seu couro e a sua carne e seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado. Tá? Verso 17, a oferta pelo pecado requeria que a oferta fosse totalmente queimada. Tá? Nenhuma refeição era feita, nada, visto que o pecado, a ideia aqui é o seguinte, oferta pelo pecado. O pecado tem que ser eliminado de forma absoluta. Por isso que em outras ofertas o sacerdote fica com uma parte, né? Aqui não. Essa oferta precisa ser tudo queimado para que, simbolicamente, o pecado também fosse extirpado na sua totalidade. Depois fez chegar o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram a mão sobre o carneiro. Moisés matou o carneiro, aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. De novo, né? Aquela questão das entranhas e das pernas precisavam ser lavadas para que Moisés queimasse o restante. E aí, isto era uma oferta agradável ao Senhor. Então, olha só. Aqui nesse trecho, do 18 ao 21, 2 carneiros estão envolvidos nessa consagração sacerdotal, tá? Então nós vamos ver aqui que era algo muito trabalhoso, cheio de tarefas, né? Complexo. E o segundo sacrifício era o do primeiro dos 2 carneiros. Lembram, né? Um é pelo pecado e depois 2 pelo holocausto, tá? Então, tanto que o versículo 18 vai dizer aqui, ó, bem interessante para que você perceba, ó, carneiro e depois no 22 outro carneiro, tá? Então, o primeiro sacrifício é em relação ao pecado dos sacerdotes. O segundo é o holocausto. Tá? Então, esse era
o segundo sacrifício, e esse era o primeiro dos 2 carneiros. Então, de novo, a mão do sacerdote era imposta, né, tal como no caso do boi, e os pecados eram simbolicamente transmitidos para a vítima. Moisés é quem abate, está aqui no texto, né? Moisés matou o carneiro, ok? E aí, todo aquele processo de queima de gordura, de órgãos internos, mas pernas e entranhas deveriam ser lavadas para serem queimadas. Verso de número 22, então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre o carneiro. Moisés matou o carneiro, e aí o processo é diferente. Pegou um pouco do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, tá? Essa ideia aqui, versículos 23 e 24, é o rito onde o corpo inteiro do sacerdote era simbolicamente consagrado pela unção com sangue na orelha, na mão direita e no pé direito, tá? É interessante que as vestes também eram consagradas, tá? Tudo era consagrado. Qual é a ideia aqui? Vamos lá. Qual a ideia da consagração da orelha, da mão e do pé? Primeiro, tá? Onde é que está aqui? Orelha. Orelha direita de Arão. A ideia é, olha, o ouvido deveria ouvir e obedecer a Yahvé, certo? O sacerdote tem que ter um ouvido sensível à voz de Deus. A mão, que aqui ele vai ungir o polegar da mão direita, a mão deveria cumprir a vontade de Yahvé, tá? E a unção do pé era o seguinte: ele deveria correr na direção determinada, andar na direção determinada pelo Senhor. Os caminhos que o Senhor havia determinado para o sacerdote. Tá? E o versículo 24 vai dizer: também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, tá? Um pouquinho. Sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Tá? Então, o mesmo processo de ordenação e de consagração que era feito com Arão em relação a ouvido, a mão e ao pé. Ou seja, ouça a voz do Senhor, faça a vontade do Senhor, ande no caminho do Senhor. Tá? Muito interessante isso. Dá até uma mensagem, né? Uma boa mensagem. Ouvir, fazer a vontade, andar no caminho. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Tá? Então, o restante do sangue era consagrado ao Senhor. Lembrando que todo o sangue aqui, que representa a vida, que depois é uma tipologia do sangue de Cristo também, todo o sangue deveria ser queimado para o Senhor. Todo o sangue era consagrado ao Senhor. O sangue tinha que ser colocado no altar. Pegou a gordura, cauda toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado e todo aquele detalhamento, né? E, claro, aqui no verso 26 vai aparecer algo... a gente já está acostumado a ver aqui toda essa parte de entranhas, tudo que era colocado ali dentro, mas esse versículo aqui traz alguns ingredientes para o sacrifício e o seu ritual, tá? De novo, a coxa direita do segundo carneiro era usada, né? Aqui fala em coxa direita, tá? Olha só, coxa direita. Então ela era usada como representante, né, do animal sacrificado, e isso era adicionado o item de uma oferta de cereal. Depois nós vamos ver mais à frente que a oferta de cereal era colocada aqui junto, tá? Versículo 27, e tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida. Lembrando que a oferta movida era aquela oferta que era
balançada ali na presença do Senhor, no altar do holocausto. Depois Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar do holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada. Então, ou seja, aqui ainda estamos falando do processo de consagração. Então Moisés está envolvido. Moisés recebeu a incumbência de consagrar, ordenar Arão e seus filhos e os demais sacerdotes ali, no sentido de dar o início ao serviço no tabernáculo. Tá? Moisés pegou o peito e moveu por oferta movida diante do Senhor. Era uma porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor havia ordenado. Tá? O peito, então, era movido como oferta a Yahvé, a Deus, e dado para Moisés como suprimento alimentar aqui, tá? E depois, posteriormente, esse peito vai ser dado para o sumo sacerdote, tá? Aqui também uma tipologia, né, com a ideia de nós comermos, sermos partícipes do corpo e do sangue de Cristo, né? Da carne do cordeiro. Jesus mesmo vai dizer, olha, quem não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem parte comigo. Né? Ou seja, já era uma tipologia da ideia de comer e beber, no sentido de ter parte. Versículo de número 30, Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar, aspergiu sobre Arão. Tá? Então, aqui é a consagração definitiva, tá, de Arão e seus filhos e principalmente as vestes. A chuva deu uma engrossada agora. As vestes, né? Versículo de número 30, ok? Então, esse trecho é paralelo. A gente vai ver lá em Êxodo 29, versículo 21. Então, notem que por que os textos se tornam paralelos? Alguém pode perguntar, por que se repetem? Na verdade, um texto é a teoria e o outro é a prática, né? Um texto tem a descrição de como fazer e o outro mostra o que está sendo feito. Isso é importante de você entender nesse processo desses textos que acabam aqui se repetindo de uma certa forma, tá? 31. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, cozinhe a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali, junto com o pão que os filhos de Arão e as suas... junto com o pão que está... Perdão, acho que deu um corte aqui no meu versículo. Perdão. É a repetição, por isso que eu me atrapalhei aqui. 31. Vamos lá, em amarelo aqui. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, cozinhe a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali, junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo, Arão e seus filhos a comerão. Então, as porções que cabiam ao sumo sacerdote e aos sacerdotes comuns, vamos chamar agora de sacerdotes comuns, né? Era o peito, além de parte das ofertas de cereais. Então era uma refeição que os sacerdotes faziam, até porque eles permaneciam constantemente em serviço, né? Então a refeição era feita dentro do átrio, ou seja, dentro do pátio do tabernáculo, diante da entrada, né, da primeira cortina. Lembrando que o tabernáculo tinha 3 cortinas. A primeira cortina da porta do átrio, né, do pátio. A segunda cortina, que era a cortina do tabernáculo. E a terceira cortina dividia o lugar santo do Santo dos Santos. Tá? Não esqueça disso. Então, essa cerimônia, ela durava 7 dias. Tá? Olha o que o texto diz. Não deve restar nada da carne e do pão. Tá? O que restar deve-se queimar. Comeram, se saciaram, restou. Queime. Tá? Essa era a ordem.
não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, pois o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. Tá? Versículo 33 está muito claro aqui. Esse era o tempo da consagração, da ordenação do sacerdote. Era um tempo relativamente longo. A cada dia eles tinham que fazer os mesmos sacrifícios pelo pecado, holocausto e as ofertas de consagração. Tá? Tudo isso que a gente viu aqui no capítulo 8, da oferta pelo pecado e dos outros 2 carneiros, eles tinham que repetir todos os dias durante os 7 dias, para esse processo de consagração. Tá? Vamos lá. Adiante. Como se fez esse dia, assim diz o Senhor, que ordenou que fizessem expiação de vocês, né? Perdão pelos pecados. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias, tá? Para que não morram. Ou seja, a ideia aqui no versículo 35 é de santidade, de separação, de consagração. E Arão e seus filhos fizeram tudo aquilo, todas as coisas que o Senhor havia ordenado a Moisés. Tá? Capítulo de número 9, vamos lá. Então, chegou o 8º dia, olha só. No 8º dia, Moisés chamou Arão, os filhos e os anciãos de Israel. Tá? O 8º dia da consagração. Passou-se os 7 dias. Foram, então, necessários 7 dias de ritual e de sacrifício, repetidos para consagrar o primeiro sumo sacerdote e os primeiros sacerdotes comuns. Tá? E aí, ao 8º dia, olha só. O que acontece? Moisés chama todos eles, Arão e seus filhos, os anciãos, e agora tem uma nova oferta a ser feita. Pegue um carneiro, ou melhor, pegue um bezerro para a oferta do pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito. Tá? Apresente ao Senhor. Então, mais uma vez, né, no 8º dia, mais uma oferta, tá? Mais um holocausto, e ambos sem defeito. E agora havia uma ordenança para os filhos de Israel. Tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito como holocausto, um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassadas com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá para vocês. Versículos 3 e 4, ele está determinando o seguinte: olha, agora nós vamos iniciar o processo de culto ao Senhor. Lembrando que Levítico é um livro sobre como Israel deveria cultuar a Deus. Tá? Sumo sacerdote consagrado, sacerdotes comuns consagrados, vestes consagradas e antes disso, tabernáculo e todos os seus utensílios consagrados, hora de começar a adoração. Então havia uma ordenança para que nesses versículos aqui todos os sacrifícios fossem feitos. Olha, vamos lá, vamos pegar aqui em vermelho. Holocausto, pacífico, tá? Pecado, antes, pecado, holocausto, pacífico e a oferta de cereais, tá? Os 4, deixa eu voltar lá um pouquinho, olha aqui. Oferta, holocausto, cereais, pacífica, pelo pecado, né? Pela culpa não estava aqui, porque a ideia da culpa era quando alguém tivesse, né,
profanado algo santo, tá? Lembram, né? Alguém cometeu um sacrilégio. Então, essa oferta aqui ainda não poderia ser feita porque essas ofertas aqui ainda não aconteciam. Entenderam? Por isso que o texto está dizendo que se apresentassem agora, de imediato, no primeiro culto ao Senhor, as 4 primeiras categorias de oferta. A quinta era feita só quando eles negligenciassem uma dessas 4 aqui. Então, o texto que nós estamos lendo direciona justamente para isso. Ó. Pecado, holocausto, pacífica e oferta de cereais. Tá? E aí uma frase magnífica, que termina o versículo de número 4. Então o Senhor aparecerá para vocês. Olha só. E aqui a promessa da Shekinah, da glória, né, do Senhor, logo no primeiro dia dos sacrifícios feitos pelos sacerdotes. Tá? Ou seja, Deus estará presente. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro e toda a congregação se aproximou. Tá? Aí toda a congregação, todo Israel se aproximou. 2 a 3 milhões, mas ficaram em volta da tenda ali reunidos, porque aquilo ali era o primeiro culto ao Senhor estabelecido no deserto. Lembrando que, vamos fazer um resgate, a construção do tabernáculo se dá 1 ano depois da saída do Egito. Tá? Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá. Então, mais uma vez aqui, versículo 5, a afirmação do que vai acontecer, né? Moisés fala a Arão, dizendo: olha, aproxime-se do altar, faça sua oferta pelo pecado, faça a expiação por você e pelo povo, depois faça a oferta pelo povo e a expiação por ele, assim como o Senhor ordenou. Então havia uma ordem no versículo 7, no versículo 6 e 7, uma ordem de como Arão deveria fazer a expiação, de como Arão deveria sacrificar. Tá? Verso 8, Arão se aproxima do altar e mata o bezerro pela oferta qual? Do pecado, tá? Fazendo por si mesmo. Tá? Muito claro o texto. Os filhos de Arão trouxeram sangue, ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre o chifre do altar. Lembrando que esse altar aqui é o altar do holocausto, o altar que está fora do pátio. Fora, no pátio, tá? No átrio. Ele queimou a gordura, os rins, a membrana, todo aquele interior, mas lembrando, ele queima a carne e o couro, que geralmente na oferta para o pecado pertencia ao sacerdote, ele queima fora do arraial, porque essa oferta é por si, como diz o versículo 8. Então, quando a oferta era em relação aos seus pecados, lembrando, o sumo sacerdote, não ficava nem com o couro nem com a carne. Depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar e ao redor. Todo o processo de novo. Também lhe entregaram o holocausto, os seus pedaços, com a cabeça, queimou sobre o altar. Lava as entranhas e as pernas, e daí queima no altar. Todo esse detalhamento aqui nós já vimos em Êxodo, e vimos também na lei mosaica, dado no início de Levítico, onde existem as ordenanças em relação a esses sacrifícios. Aqui, como eu disse, é a prática de tudo aquilo que a gente já viu no final de Êxodo, a partir do capítulo 29 e no início de Levítico. Depois apresentou a oferta do povo e, pegando o bode da oferta do povo, que era pelo povo, matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Então aqui nós estamos vendo o primeiro sacrifício pelo povo, tá?
aquele povo pecador, aquele povo murmurador, aquele povo que toda hora estava reclamando, tem a sua primeira expiação acontecendo aqui. Tá? Pegou o holocausto e ofereceu o segundo rito. Apresentou a oferta de cereais, pega o punhado da oferta, coloca sobre o altar, né? Além do holocausto da manhã. Lembrando que eles ofereciam o holocausto pela manhã e à tardinha. Tá? Depois Arão matou o boi. Tudo isso está acontecendo então pela manhã, né? Entre a manhã e tarde. Né? Lembrando que isso era um cerimonial de consagração e do primeiro, e poderíamos dizer de inauguração do serviço, do ofício sacerdotal, né? Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Olha, então primeiro foi pelo pecado, tá? Onde é que tá aqui, ó? Pelo pecado do povo. Depois de cereais, que era uma oferta, lembrando aqui, vou buscar a tabelinha. Ó, a oferta de cereais era uma oferta de gratidão e pelas primícias. Tá? Essa tabela vai estar no e-book de Levítico, tá bom? Continuando, os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e aspergiu no altar e ao redor, tá? Entregaram também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado. Puseram a gordura sobre o peito dos animais e queimou. Mas o peito, ó, aqui detalhe importante, né? Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida, tá? Lembrando que essa oferta movida era uma oferta que era realmente balançada ali na frente do altar como ideia de consagrar ao Senhor, né? A ideia da oferta movida a gente já falou lá em Êxodo 29. Essas ofertas então manifestavam, oferta movida manifestava gratidão pelo suprimento recebido, tá? Por quê? Porque Deus era a fonte originária de todas as coisas. Por isso que ele merece agradecimento constante. Então, oferta movida era como dizendo: Senhor, Yahvé, né? É o Shaddai, ele todo-poderoso, é ele quem nos sustenta, tá? Ele que dá o sustento. Verso 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e abençoou, tá? E aqui mostrando, ó, o que ele fez. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, a oferta pelo holocausto e a oferta pacífica, tá? As três ofertas. Então Moisés e Arão entraram na tenda, tá? E olha que legal. Há algo aqui que é novo para nós. Né? O que é novo? Levantando as mãos para o povo e abençoando. Proferindo bênção para o povo. Tá? Uma segunda bênção foi proferida no versículo seguinte. Olha só, verso 23. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. Então uma segunda bênção, isso tudo no ato inaugural do serviço sacerdotal. Tá? E aí, nesse ato inaugural, acontece algo maravilhoso, que é o Senhor apareceu ao povo. A glória do Senhor apareceu, né? A Shekinah, a glória. Lembrando que aqui tem o fogo representando essa glória, né? Saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Olha que coisa interessante aqui, tá? Versículo 24, ele é muito interessante. Por quê? Porque
o fogo que eles acendiam no altar era o fogo comum que consumia todo o sacrifício. Lembra que nós vimos ontem que o texto dizia que o fogo diante do altar ele não podia cessar, ele tinha que ser permanente. Agora o fogo que consome aqui não é o fogo do altar, é um fogo sobrenatural que cai sobre o altar, que testifica da presença e da aprovação de Yahvé. Ou seja, aparece a glória de Deus, a Shekinah, e agora um fogo, né? Um fogo sobrenatural consome o holocausto e a gordura. Certamente um fogo, né? Muito diferente do fogo do altar, tanto que o povo percebe, olha o que o texto diz. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou, né, com o rosto em terra. Tá? O povo deu gritos de alegria. Ou seja, tudo aquilo, né, toda a construção, toda a oferta, todo o detalhamento do templo, todo o zelo pela construção, agora estava sendo, tudo o que eles fizeram estava sendo aceito por Deus, com a presença dele ali, clara e evidente. Tá? Então, esta era a presença divina transparecendo para eles ali, né? As tradições judaicas dizem que esse fogo celeste, né, provocou uma chama perpétua sobre o altar. Ou seja, lembram que a chama sobre o altar não se apagaria. Então, a tradição judaica diz o seguinte: não, olha, como esse fogo veio, nunca mais se apagou porque era chama divina. Claro, não há nenhum indício, nem no Antigo Testamento, ninguém fala sobre isso, quanto a esse fogo perpétuo, né? Mas o fato é que há uma ordenança em Levítico que o altar jamais deveria ser apagado. Tá? E aí, claro, jubilaram, né? Um misto de alegria e temor, tá? Por causa da presença de Deus ali entre eles. Capítulo 10, uma violação sacerdotal acontece, tá? A morte de Nadab e Abiú. Vamos lá, porque esse texto é bem interessante. Olha só. Toda a alegria e o senso de triunfo, né, que nós vimos no capítulo 9, com o início do serviço sacerdotal, com a presença da Shekinah, com o fogo consumindo o holocausto. Imaginem a glória no meio do arraial. Imaginem, sei lá, eu não tenho nem como imaginar. A promessa de Deus de se fazer presente no meio do povo, dentro do tabernáculo, estava concretizada. Tabernáculo consagrado, sacerdotes consagrados, sacrifícios feitos, Shekinah descendo, fogo consumindo. Tudo isso foi maculado pelo ato imprudente de Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, que contaminaram o tabernáculo ao efetuarem um rito que não estava nas instruções. Nenhuma instrução específica havia sido dada sobre como deveria ser queimado o incenso, embora Levítico 16, tá? Gravem aí que nós vamos chegar lá. Levítico 16 vai falar, né, com uma declaração específica, tá? E nós vamos ver que provavelmente Nadab e Abiú não agiram baseados na ignorância. Tá? Eles agiram com coração, no sentido de fazer do jeito deles. Tá? As regras eram regras divinas. Ninguém deveria profaná-la. Não era a regra de Moisés, não era a regra de Arão. Então,
O fogo estranho refere-se ao incenso que foi oferecido em um desafio às regras que tinham sido estabelecidas. Então vamos lá, ó. Tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso, tá? Então vamos lá. Onde é que está aqui, gente? Só um pouquinho. Olha só. Então, deixa eu só me localizar aqui. Onde é que estou com o texto? Me atrapalhei aqui. Tem uma querida de um... Só um minutinho, tá? Vou ter que fazer uma coisa rapidinho aqui. Voltei, gente, voltei. Insetos à minha volta me fazem eu perder a concentração aqui. Mas vamos lá. Voltando. Bueno. Então olha só. Estamos falando sobre o ato rebelde de Nadab e Abiú, né? Então esse fogo estranho que eles apresentam, né, era algo que não havia sido ordenado. Olha só, o versículo 1 é muito claro nisso. Trouxeram um fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Ou seja, essa afirmativa indica que os dois filhos de Arão não agiram um pecado involuntário, né? Ou seja, aguarde as instruções. Eles pecaram, eles foram presunçosos. Então é mais provável que estivessem ambos informados de tudo que deveria ser feito, deveriam ter esperado, né? Se ainda não havia uma ordem de como oferecer o incenso, aguardem. E aí o texto no versículo 2 vai dizer que então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Ou seja, eles morreram no interior do tabernáculo. Olha só que coisa... deve ter sido uma experiência terrível e dramática para o povo, né? Algo muito semelhante que acontece ali com Ananias e Safira, né? E até 2 Coríntios vai dizer que, olha, o evangelho para uns é cheiro de vida e para outros é cheiro de morte. Então isso é muito interessante porque mostra que um Deus santo, ele não compactua com o pecado. Não há como chegar diante de Deus sem pecado. E até esta apresentação do sangue aspergido aqui no tabernáculo mostra que o sangue era necessário, tá? Vamos lá. O sangue era necessário para expiação. Do pecado. Sem o sangue, o que sobra? A ira de Deus. E eu sempre digo isso. Ira de Deus não é que o Deus é Deus brabo, Deus é um Deus ranzinza. A ira de Deus é o resultado natural da sua santidade diante do pecado. Isso serve para nós na graça, né? A gente acha que
Estando na graça, estamos livres da ira de Deus. Leia Romanos capítulo 1, do verso 19 em diante, você vai ver que não. Que a ira de Deus ainda é uma resposta natural da sua santidade diante do pecado. E aí, o próprio Romanos capítulo 5 vai dizer que nós temos paz com Deus. Eu sempre digo isso. Não é a paz de Deus, é paz com Deus. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos, temos paz, porque fomos justificados pelo quê? Pelo sangue de Cristo, que é a expiação perfeita sobre os nossos pecados. Lindo, né? Então Moisés diz a Arão: isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximarem de mim e serei glorificado diante do povo. Né? Versículo de número 13, ou seja, santificação, palavra-chave. Se tem uma palavra-chave em Levítico é santidade. Tá? Uma palavra-chave em Levítico é santidade. Santidade. Tudo é santo aqui. E os dois filhos mais velhos de Arão haviam violado esse ideal. E não eram mais dignos de serem... não eram mais dignos de continuar no serviço divino. Tá? No serviço do sacerdócio. E aí tem algo interessante que Arão se cala, ou seja, ele entendeu que os filhos pecaram. Ele entendeu a escolha dos filhos. Ele entendeu que os filhos haviam, de certa forma, se equivocado. Né? Vai falar o quê diante da santidade de Deus? Diante da santidade de Deus não tem o que falar, é ficar quieto. Né? Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel. Né? Uziel era filho de Coate. Uziel, tá? Filho de Coate, tá? Então, logo se Uziel era filho de Coate, ele era o irmão mais jovem de Amrão, né? Amrão era o pai de Arão e de Moisés. Então, Coate era tio, como a própria palavra está dizendo aqui, ó. Tio de Arão e tio de Moisés, tá? Ele era tio deles. Também da tribo de Levi. Agora, e o texto vai dizer: venham e tirem seus parentes de diante do santuário e levem para fora do arraial. Ou seja, esse texto deixa muito claro que Nadab e Abiú morreram no lugar santo diante do véu, provavelmente ali naquele altar do incenso que se oferecia o incenso. Né? E para fora do arraial, no sentido para longe do santuário, onde eles poderiam ser sepultados. Tá? Eles tinham o direito de servir e terminaram sepultados fora do acampamento. Olha que coisa interessante. Tá? Eles tinham o direito de entrar no tabernáculo, coisa que não era todo israelita que poderia ter. Somente sacerdotes, somente da linhagem de Arão. Tá? Os levitas, os demais, trabalhavam na montagem, na desmontagem e no transporte dos itens do tabernáculo e da preparação dos outros utensílios. Chegaram, pois, e o levaram nas suas túnicas, ou seja, foram carregados pelas roupas, né? E olha a ordem interessante que Moisés dá no versículo 6. Moisés dá uma ordem muito clara. Não deixe os cabelos sem pentear, nem rasgue suas roupas. Arão, Eleazar e Itamar não poderiam lamentar a morte do filho e dos irmãos. Essa é a ordem. O lamento foi proibido. Uma ordem de Deus para Arão e seus filhos mais jovens. Não podem lamentar porque eles foram profanos. Essa é a ideia, tá? Olha,
não deixe, porque cabelo bagunçado, sem pentear e roupas rasgadas eram sinônimo de luto, de dor, de lamento. Então Deus estava dizendo, olha, eles tiveram aquilo que buscaram ter, né? Então não há por que se lamentar. Eles foram profanos diante do sagrado. Mas os seus irmãos, no sentido os israelitas podem lamentar. Né? Os israelitas podem lamentar. Vocês que estão servindo no templo não podem. Mantenham-se alinhados. Essa era a ideia. Pureza ritual, tá? A ideia de pureza ritual. Versículo 7. Não se afastam da porta do encontro para que não morram. Tá? A ideia de continuar servindo. E aqui é um alerta da parte de Deus, né? Porque, olha só, se os dois haviam profanado, era o seguinte: não lamentem sob pena de morte e não saiam do tabernáculo para que o serviço sagrado não seja descontinuado. E sendo descontinuado, vocês também estarão agindo profanamente. E desta forma também morrerão. Tá? A ideia aqui era para que não caíssem no mesmo erro de profanação. Mesmo erro de profanação. Tá? Deveres e porções dos sacerdotes, versículo de número 8. Então o Senhor... Agora, algo interessante aqui que aparece praticamente pela primeira vez, né? O Senhor falou a Arão. Agora não é Moisés, o Senhor falou a Arão. Ou seja, Arão agora consagrado, ordenado ao serviço sacerdotal, também passa a falar diretamente com Deus. Nós vamos ver que desde a apresentação de Moisés diante de Faraó até aqui, sempre era Moisés o interlocutor. Sempre ele. Né? E agora, depois de consagrado, depois de ordenado ao serviço sacerdotal, nós vemos pela primeira vez Arão tendo esse contato. Qual é a ordem que Deus está dando? Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro para que não morram. E isto será por estatuto perpétuo. Ou seja, Israel era uma nação do vinho, da alegria, dos cânticos. Mas os sacerdotes deveriam se privar quando do serviço. Tá? Então, ou seja, é uma ideia de santidade. Não era uma proibição de que eles não pudessem beber enquanto não estivessem fora do serviço. A ideia era quando eles entrassem na tenda do encontro. Vão entrar, estão de serviço, não bebam, tá? Essa é a ideia. Alguns estudiosos até dizem que o pecado de Nadab e Abiú incluía a bebida forte, até pelo contexto próximo aqui desse texto, tá? Então, qual é o contexto próximo das porções aqui? É a morte de Nadab e Abiú, que está ali acima do texto que nós acabamos de ler. Então, para alguns eruditos, havia não somente o descumprimento da apresentação do incenso, mas também eles estavam, de certa forma, embriagados, tá? Poderia ser, não se sabe, não tem. Até porque tem uma... eu não me lembro se é um Targum agora, ou dentro do Talmud, que tem uma observação no texto judaico que, quando se fala da embriaguez do vinho aqui, tem um acréscimo dizendo o seguinte: como fizeram teus filhos quando entravam no átrio interior. Targum de Jonathan, lembrei. O próprio Targum de Jonathan vai dizer isso. Ele diz que acrescenta isso, né? Targum é comentário, tá? Havia uma frase, né? Um acréscimo dizendo: para que não façam como fizeram os teus filhos. Ok?
essa questão da bebida sempre foi um tabu na igreja, né? Vários tabus. A igreja sempre teve vários tabus. Falar de sexo, falar de tatuagem, falar de bebida, sempre foram grandes tabus, né? Poderíamos colocar outra coisa, por exemplo, falar sobre violência doméstica, falar sobre racismo, são tabus dentro da igreja, né? Você não vê, por exemplo, a igreja, citando o exemplo, a igreja não tem que fazer palestrinha para racismo. A igreja tem que ter, dentro da sua forma de conduta, condenar expressamente qualquer forma de racismo. Ou seja, tem que ser um valor, tem que ser uma prática. Não é quando sei lá, dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, por exemplo, e vamos fazer uma palestrinha sobre consciência. Não, isso tem que estar no dia a dia da igreja. Né? Então tem coisas que precisam estar no dia a dia da igreja. Né? Não podem ser tabus que não são tocados, são ignorados. Por exemplo, o Novo Testamento, e aí, né, briguem com o texto, não comigo, o Novo Testamento, ele não fala em abstinência total. Ele fala em moderação. 1 Timóteo capítulo 3. Moderação. Ou seja, não há uma abstinência total. Embora alguém um dia perguntou para mim, pastor, tu bebe vinho? Tu é contra o vinho? Primeiro, eu vou pela palavra. O texto não requer abstinência. Mas eu não bebo. Eu não quero que a minha filha me veja fazendo uso de bebidas, né? Acho errado? O texto não condena. Romanos vai dizer que ninguém pode ser condenado naquilo que aprova. Tá? Errado não é. Né? Mas os textos são claros. Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu prefiro ficar com a segunda parte, enchei-vos do Espírito. Tem algum erro? Não. Né? Biblicamente, de forma moderada, não. Mas quem garante o que é moderado? O coração do homem é enganoso. O homem sabe o que é moderado? Né? Começa por aí. Então, talvez a consciência cristã, né, que pesa aí alguns prós e outros contras, eu não critico quem usa moderadamente, mas o que é moderado? Né? Nós precisamos, e Paulo ensina a Timóteo, que nós precisamos ter espírito de moderação. Ok? Mas o sacerdote bebia, o sumo sacerdote bebia, né? Nós vamos ver, Noé bebia, tanto que se embriaga, né? Ou seja, é muita inocência achar que esses homens aqui não bebiam vinho. Muita inocência. Bebiam, gente. Boa, Dilma, é isso aí. É lícito, mas não convém. Né? Por que eles estavam sendo proibidos do serviço? Tem muito claro. Olha só. Olha o que está dizendo aqui. Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que lhes tem falado por meio de Moisés, né? Daí, olha como as coisas são terríveis, tá? Legal, né? A Neuzedir. Eu e meu esposo bebemos vinho. Não é uma prática constante. Nunca tomei mais que uma taça. Legal. Né? Pode ser recriminada? Claro que não. Mas aí você vai para os Instagrams e para os Twitters da vida, você vai ver o pastorzinho famoso e Cole, né? Colocando, vou preparar meu sermão. Coloca a Bíblia de um lado e um copo de uísque do outro. Maravilha. Né? Para que isso?
As pessoas perdem o senso, sabe, da moderação. As pessoas perdem, elas perdem o senso da moderação. E aí, umas querem lacrar, outras querem o hate, como se chama, né? Querem, não é hate, é hype, né? Querem o hype, querem a fama, querem a curtida, querem bem ou mal, né? Falem o velho ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Querem o hype, querem estar o assunto do momento, querem ser o assunto do momento. E aí vira um descambo total, né? Já estive com pastores, grandes pastores, que bebiam, né? Por exemplo, num almoço ou num jantar, bebendo vinho. Eu me privo no sentido de me manter na minha abstinência. Tá? Não condeno quem faz, mas prefiro manter assim. Certo? Então aqui há uma frase importantíssima nesse versículo aqui, que é para que eles façam distinção entre o santo e profano. Tá? Ou seja, justamente porque, né, acho que a Ivone botou ali, ó, não fazer uso é realmente perigoso devido ao descontrole. A distinção entre o santo e profano é justamente isso, para que o sacerdote oficiante não estivesse num estado etílico, né, intoxicação alcoólica. Como é que ele ia poder cumprir o direito e os deveres no tabernáculo, dando bom exemplo à congregação de Israel? Um sacerdote precisava ter pensamentos claros, precisava agir. Era um conjunto de regras e leis muito extenso. Ele profanaria caso ele estivesse, né, sem suas faculdades mentais bem limpas ali, ou bem ordenadas, né, se tivesse restrição da sua habilidade. Então, por isso que a proibição não era para a vida toda. A proibição era, para os sacerdotes, era enquanto eles estivessem oficiando no tabernáculo. Está muito claro isso, tá? Da mesma forma do texto que eu citei de 1 Timóteo capítulo 3. A ordem lá não é de abstinência total, e sim de moderação. Né? O texto diz, não dado a muito vinho, né? É o que o texto vai dizer lá. Tá? Texto na tela ainda. Moisés disse a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos. Agora a oferta de cereais eles iriam fazer, né? Peguem a oferta de cereais que restou queimadas, comam elas junto do altar. Tá? Muito claro o texto aqui também. Porque coisa santíssima é? Lembrando que sempre que aparecer coisa santíssima, é essa referência de que eles deveriam comer. Tá? Deveriam comer. Olha só. Comam em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos filhos das ofertas, a vocês e aos filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Versículo de número 13, ok? Então, muito importante isso, que eles deveriam comer, deveria ser comida no átrio do tabernáculo, né? Ou ainda dentro do pátio ali, tá? Ou seja, os sacerdotes viviam sempre no altar, né? Então tinham que se alimentar também, e essa era a ideia, como eu já falei anteriormente. Versículo 14, também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer. E aqui tem um texto bem interessante, tá? Que é o versículo de número 14, tá? Essa oferta aqui, ela era estendida aos familiares, como se fosse um salário, ok? Então, olha só, o peito da oferta movida e a coxa, somente esse. Os demais, somente os homens comiam. Vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos e suas filhas. Lugar puro era um lugar que não fosse contaminado com alguma coisa que cerimonialmente fosse imunda. Menstruação, um cadáver,
qualquer coisa, né? Sangue de algum animal. Então, esse era o lugar puro. Tá? Eles deveriam comer em lugar puro. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas para mover a oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e seus filhos como estatuto perpétuo, ou seja, a coxa e o peito eram primeiramente movidas em uma oferta feita diante de Yahvé e depois se tornavam porções alimentares do grupo sacerdotal com seus familiares ali. Tá? Aqui sim, familiares masculinos e femininos. Tá? Oferta de cereais, por exemplo, não era estendida às mulheres. Eram os homens que comiam lá dentro do tabernáculo. Ok? Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado e aqui outro problema, né? Eis que já havia sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar. Tá? O que está acontecendo aqui? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Moisés procura pelo bode da oferta pelo pecado em favor do povo. Não acha. Os novos sacerdotes que tomaram o lugar dos seus irmãos mortos, Nadab e Abiú, temendo o desprazer divino, não haviam consumido o resto. Antes tinham queimado tudo. Tá? Eles queimaram tudo. Não comeram a parte que lhes cabia, a porção que lhes cabia, né? Queimaram tudo, com medo que Deus os, né, de certa forma, os punisse. Aqui, na verdade, há uma tentativa de zelo, né? Medo do que aconteceu com os irmãos. Tá? E aí, Moisés vai perguntar: por que vocês não comeram a oferta? É coisa santíssima, o Senhor deu a vocês. Né? Vocês vocês receberam essa porção e não comeram. Eis que dessa oferta o sangue não foi trazido. Opa, deu um probleminha aqui. Deixa eu arrumar minha imagem. Aí. Tá aparecendo agora? Não sei porque às vezes a última imagem que eu sempre dou print, ela fica pequenininha aqui. Então o texto está muito claro, ó. É perpétuo. Isso é uma ordenança perpétua. Vocês precisam fazer sempre. Comam. Por que não comeram? Moisés, né? Eu pulei aqui de novo, gente. Só um pouquinho. Eu estava em qual versículo? Deixa eu ver. 17. Aqui, ó. Perdão. 17. No 17 eu falei: eis que desta oferta o sangue não foi trazido. Onde é que está aqui? Desta oferta o sangue não foi trazido. Aqui. Para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário como eu havia ordenado. O versículo aqui, né, é bem interessante. Versículos 18 principalmente. Ele diz: olha, eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Ou seja, o sangue da oferta nessa ocasião não foi aspergido. Pelo que a porção do sacrifício também deveria ser comida. Ou seja, deveria sacrificar, deveria levar o sangue lá para dentro do tabernáculo, tá? Tabernáculo, e deveriam comer a parte que lhes cabiam, tá? E aí Arão, né, intercede agora pelos filhos. Eis que hoje meus filhos ofereceram sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor, e mesmo assim tais coisas me aconteceram. Ou seja, ele está dizendo: olha, os meus filhos estão aqui oferecendo, mas eu perdi 2. Tá? Então, eles agiram, não comeram, mas agiram de forma com zelo para que isso não acontecesse de novo. Tá? E aí ele responde: se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Será que Deus aceitaria? Será que depois dessa profanação o Senhor vai aceitar? Então, quando Moisés ouve isso, ele se dá por satisfeito, no sentido de que, olha, realmente, tudo bem, houve um zelo, o dia foi anormal, o dia foi triste,
há um zelo excessivo aqui, mas que nós sigamos então as ordenanças, porque na verdade a ideia da parte era para alimentar. Então, vocês estão deixando de se alimentar, né? Estão deixando de comer aquilo que é direito de vocês. Então, comam, é direito de vocês, tá? Então era isso que dessa forma que se finaliza o capítulo de número 10. Certo, gente? Bom texto da Neuza Edir aqui. Meu esposo e eu bebemos vinho, não é uma prática constante. Nunca tomei mais de uma taça. Bebemos eventualmente em um jantar com massa, por exemplo. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, gente, tem o chamado Vale dos Vinhedos, que não há um restaurante, né? É de origem italiana. A região ela é colonizada, né, podemos dizer assim, por italianos, e tudo quanto é lugar, as comidas italianas e seus outros derivados, por exemplo, vinho é algo que faz parte da culinária italiana. Mas é como eu digo sempre, cada um precisa saber o seu limite, o que é moderação para si, né? Olhar para os textos do Antigo Testamento e principalmente neotestamentário e não ser condenado naquilo que aprova. Certo? Ok? Chegamos ao final da nossa leitura hoje. Que Deus abençoe vocês. O livro de Levítico tem 27 capítulos, né? Já chegamos aí, olha, um pouquinho mais de um terço do livro de Levítico. 10 capítulos, faltam aí 17 capítulos para que a gente conclua o terceiro livro, né, que é o livro de Levítico. Certo? E aí, chegando a 10%, né? Hoje é sexta, sábado, domingo chegaremos a 10% do plano de leitura. Permanecemos firmes nesse plano de leitura. Acredito que nós temos muito a aprender juntos aqui ainda. Que Deus abençoe você. Não esqueça de deixar o seu like, né? Se você está assistindo em outro momento, em outro horário, deixe o seu like também. Não é porque você não assistiu ao vivo que o like não é importante. É importantíssimo. Deixe o like, ative as notificações. Daqui a pouco você está passando por esse vídeo, gostou? Se inscreva no canal e, né, considere a possibilidade, por apenas R$ 4,99, você se tornar um membro do canal Teologia para Todos e, né, a cada mês aí, no final do mês, receber os e-books dos livros que nós vamos encerrando, certo? Isso vai ser maravilhoso. Acredito que vai ser uma bênção para todos nós, certo? Deus abençoe você. Em 10 minutos eu retorno, só tempo de preparar um café e iniciarmos o capítulo de número 21 de Provérbios no Café com Palavras. Se você não acompanha, retornamos amanhã, nosso plano de leitura, sábado e domingo, com horário das 7h30 da manhã. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até daqui a pouco para os que retornam comigo, para os que voltam amanhã, até amanhã. Deus abençoe.